Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Roberto e sou doutorando do curso de Teologia da Escola Superior de Teologia lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e tenho o prazer de estar participando pela segunda vez do Congresso do Caiduca. Minha temática está ligada aos movimentos sociais e o título do meu artigo é A Presença Protestante na Sociedade Brasileira, as implicações de uma eventual maioria protestante no Brasil. Eu vou estar inicialmente colocando alguns slides para que vocês possam ter assim uma noção geral do meu trabalho. Não há como eu colocar o período todo da minha apresentação, mesmo que é uma pesquisa um pouco extensa, mas eu vou colocar um texto de Ricardo Mariano em diálogo, é um texto conhecido, né? O futuro, chama-se O Futuro Não Será Protestante. O título do artigo é O Futuro Não Será Protestante, é de 1999, do sociólogo Ricardo Mariano, e o título já indica a proposta da pesquisa dele, e eu gostaria de colocar esse texto em diálogo com outros textos que são apresentados. Eu vou apresentar um texto de 1990, vou apresentar um texto de 2010, de 2014, de 2016, trazendo essa temática, discutindo a questão do crescimento protestante, ou do não crescimento, como esse artigo propõe no primeiro momento. Então, o objetivo é esse, eu vou discutir analiticamente o artigo dele, apresentando a fala dele e os questionamentos que faço, e em diálogo com mais outros 3 artigos. Então, é basicamente isso. Os outros artigos vão ser trazidos à discussão à medida que eu for apresentando o pensamento de Mariano. A proposta de Mariano, ela segue 2 linhas, 2 teses. Ele diz que o protestantismo histórico ele não modernizou o Brasil e que o pentecostalismo, que sucede, na verdade, o protestantismo histórico a partir do século XX, ele não representa o protestantismo histórico. Então, ele vai dizer que, com isso, o protestantismo histórico não cumpriu o que ele promete e, da mesma maneira, o pentecostalismo não representa esse protestantismo. Então, o futuro não seria protestante por esses 2 motivos, por essas 2 teses. Então, feito essas 2 colocações, eu quero, então, discutir com vocês o assunto e gostaria de agora não projetar mais, mas conversar com vocês, porque, como eu disse, o assunto é bastante extenso, dizendo, nas primeiras considerações minhas, que Mariano ele vai listar alguns pesquisadores evangélicos que vão provar que, na verdade, o protestantismo ele tem um discurso, na verdade, aqui no Brasil, muito obscurantista, muito conservador, muito alienado. Ele vai dizer que, em Mendonça e Velázquez, que é um artigo escrito por esses 2 pesquisadores, ele vai dizer que o protestantismo ele é fundamentalista, ele é conservador, ele é isolacionista, ele é anticultural, ou seja, ele não promoveu o progresso no Brasil das instituições democráticas. A conclusão dele é de que o protestantismo erudito europeu, norte-americano, ele não prosperou aqui o seu discurso, ele não cumpriu a promessa de modernizar o Brasil, né? E ele vai dizer que, no segundo momento, com o pentecostalismo, a partir do século XX, especialmente através da Assembleia de Deus e outras denominações pentecostais, isso se torna pior ainda, porque essas denominações elas se tornam como se fosse uma religião popular. Não é mais o protestantismo histórico europeu e norte-americano, mas é uma religião aculturada. E ele vai dizer que esse pentecostalismo, na verdade, produz pessoas incultas, despreparadas, atrasadas, alienadas. Ele cita, inclusive, Emily Williams, que vai dizer que os pentecostais, na verdade, não têm qualquer preocupação social com a vida econômica, com a vida profissional, o negócio deles é apenas ler a Bíblia. E Mariano, em algum momento, faz uma correção pequena desse pensamento de Williams, dizendo assim, mas houve um certo progresso, porque hoje eles estudam, a geração jovem já tem algumas preocupações econômicas, estão no mercado de trabalho, mas retoma a crítica e faz uma crítica atual, citando, inclusive, Jean-Pierre Bastian. Ele vai dizer, há uma tendência
de continuidade e não de ruptura, né? A religião pentecostal, na verdade, ela não rompe com o sistema mundo, com a cultura mundo, com as relações de injustiça na sociedade, mas, na verdade, elas vão se aculturando, né? Então, observe que as críticas persistem no pensamento de Mariano. Ele vai dizer, tomando em conta o que esses pesquisadores dizem, como Bastian, Jean-Pierre Bastian, ele vai dizer, olha, o pentecostalismo hoje representa alienação, conservadorismo, anti-intelectualismo, emocionalismo, caciquismo, caudilismo. Então, ele entende que o pentecostalismo no Brasil, na verdade, não representou um progresso social, um progresso cultural, embora ele entenda que houve algum benefício, né? Vai dizer que houve algum benefício, né, na questão da ordem social, de uma vida social, de uma vida familiar mais regrada, e de serem pessoas cordatas, pacíficas, mas que, na verdade, não produziam um bem-estar maior para a sociedade. E ele, nessa mesma esteira de pensamento, ele vai dizer que, com o surgimento do neopentecostalismo, essas coisas se agravam, e que, na verdade, o neopentecostalismo, assim como o pentecostalismo, não representam a tradição protestante histórica, dizendo que o neopentecostalismo, esse ainda é uma representação muito mais negativa, porque são pessoas, segundo ele, que estão envolvidas com interesses materialistas, que têm interesses, na verdade, políticos, geopolíticos. Ele até avizinha a ideia de uma geopolítica evangélica, de um projeto de poder protestante, especialmente pelas mãos do neopentecostalismo, né? Então, ele testa essa série de críticas e ele, então, ele vislumbra um futuro muito negativo no sentido do protestantismo no Brasil, porque os protestantes, especialmente através dos neopentecostais, não estariam trazendo um incremento social, um incremento cultural, educacional, e que, na verdade, os interesses são materialistas, e que esse grupo, na verdade, tem um projeto de poder. E eu estava analisando esses dados só para trazer, para contextualizar a fala de Mariano. Hoje nós temos 81 senadores e 503 deputados federais no Congresso Nacional. Desses, 15 senadores são evangélicos e 105 deputados também evangélicos, representando mais ou menos 20%. Só que a população evangélica hoje, 2021, é mais de 30%. Então, na verdade, há um grupo ainda pequeno em relação à proporcionalidade da população evangélica. Então, essa fala, essa ideia de que há um projeto político, pelo menos no presente, a gente não percebe isso. E Mariano vai terminar o seu artigo dizendo que o futuro não será protestante, porque o pentecostalismo, como o neopentecostalismo, ele vai ser diluído pela cultura brasileira, uma ideia de antropofagia, e que, por haver um desvirtuamento do pentecostalismo através dos neopentecostais, e de que esses dois segmentos não representam o protestantismo histórico europeu e norte-americano, com seus valores definidos, de que a tendência, então, é o pentecostalismo e o neopentecostalismo arrefecer e não representar uma mudança no Brasil. Então, segundo ele, o futuro não será protestante nesse sentido, né? Ele vai dizer que é um deboche, que isso não vai prosperar, porque a vertente neopentecostal não vai conseguir cumprir esse projeto ético, social, cultural, educacional, modernista, da mensagem do protestantismo histórico. Essa é a ideia dele. E aí eu apresento alguns contrapontos ao pensamento dele, citando o texto, por exemplo, de Stoll, texto anterior a ele, em 1990. Stoll vai dizer que a América Latina está se tornando protestante e que os católicos estão perdendo seus fiéis porque há um excesso de clericalismo, centralização do poder em apenas bispos e padres. Ele vai dizer, então, que existe uma predisposição ao rebanho católico na América Latina a se tornar protestante. Paul Fresson, já no ano 2010, ou seja, mais ou menos 10 anos depois do texto de Mariano, vai dizer que a América Latina é o centro mundial do cristianismo hoje, tanto de católicos quanto de protestantes.
e que representa, na verdade, uma ideia democrática de uma transição religiosa pacífica, e que o projeto protestante, através dos pentecostais e neopentecostais, é um projeto de conversão e não de imposição religiosa, como é muito comum em algumas repúblicas islâmicas, especialmente na Ásia e na África. Ele diz que será uma coisa pacífica, então há uma tendência para o crescimento, porque há um respeito à pluralidade. Inclusive, há um respeito para aquelas pessoas que não querem aderir a nenhum sistema religioso. Então, ele entende que o futuro da América Latina será protestante e que a América Latina será um centro mundial do cristianismo por causa dessa perspectiva. Um texto de 2014 e 2016, de Cavenaghi, Alves e Barros, eles fazem uma projeção de que até o ano de 2032, a maioria da população evangélica será evangélica no Brasil, né? Considerando tanto protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais. Então, ele explica que isso se dá hoje, atualmente, porque os evangélicos protestantes participam mais do culto, contribuem economicamente com mais dedicação, e tudo isso alavanca o crescimento da igreja protestante no Brasil, e que a possibilidade de uma maioria evangélica no Brasil hoje é real por causa do ativismo religioso dos protestantes, através da maior evangelização, através da maior frequência às celebrações e através das contribuições financeiras mais voluntariosas. Então, esses são os elementos, né, que esses pesquisadores apresentam, resumidamente. É um espaço muito pequeno para a gente discutir tantas questões, mas, resumidamente, esse é o horizonte de uma maioria protestante na América Latina e no Brasil.